E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar na reforma da Previdência e outras que prenunciam dias difíceis para a economia no Brasil. A retórica, o argumento alegado é que a reforma da Previdência é necessária para botar as contas do governo, do Tesouro Nacional, em ordem para que o país possa, a partir daí, crescer. Isto já está trazendo aí a reforma da Previdência, que já é quase um consenso entre políticos. Os políticos que pensam, sempre vão haver aqueles oportunistas de oposição que não importa que o país esteja indo para o buraco, mas eles não querem abrir mão de direitos. Mas a maioria está apoiando a reforma da Previdência, que passou ontem com 370 votos. Precisava de 308, 370 é muitíssimo mais do que o mínimo necessário. Mas as outras reformas virão aí. A reforma da Previdência ainda vai ter que passar pelo Senado. Pode ser que seja modificada, mas o fato é que ela deve passar também no Senado. A reforma da Previdência é cortar algumas aposentadorias, pensão, alguns direitos e tal. Ainda está sendo votada nos detalhes, mas basicamente é dificultar a aposentadoria, cortar certos direitos, certas pensões, o benefício de prestação continuada, o BPC, o LOAS, vão cortar alguma coisa porque o país não tem dinheiro para pagar tudo isso. Mas ainda que dê certo essa reforma da Previdência, isso só vai trazer benefício daqui a anos, não é imediato, é que vai parar de crescer, mas o que cresceu até agora não vai diminuir. E então o país vai continuar sem dinheiro. Mas há outras complicações. O país está sem dinheiro, então vão fazer uma reforma tributária. E essa reforma tributária vai redundar em diminuir o número de impostos, mas aumentar certamente a carga tributária, não vai diminuir. E há outras reformas que virão por aí, o Pacto Federativo, o que cabe ao governo federal, aos estados e municípios também, isso vem por aí. Então são muitas medidas para serem votadas e virarem leis. Mas uma análise da economia diz o seguinte, olha, hoje o país tem 12 e tanto milhões de desempregados oficiais, ou seja, pessoas que já estiveram empregadas, com carteira assinada, têm profissão e hoje estão desempregados. E mais 30 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, não têm emprego nenhum, são trabalhadores informais, sem qualquer garantia trabalhista. É uma quantidade grande. Se considerar que a maior parte dessa gente é constituída de chefes de família, isso vai ser muito problemático, é doloroso, é muita gente que está apertada sem dinheiro. E o país não vai melhorar, porque não está melhorando. Não vai crescer, vai continuar essa recessão. Aí eu vejo um artigo de um homem, um economista importante chamado Afonso Celso Pastore, que já foi muito importante. Ele diz, olha, essa ferida aberta pela recessão não vai se fechar. Ela, mesmo que o país volte a crescer um pouquinho e recupere esses 10% que andou para trás, o mundo já andou para frente. Muita coisa já mudou, as pessoas ficaram mais velhas no Brasil. Quem já perdeu o emprego há 2, 3, 4, 5 anos, quando voltar a trabalhar, tudo já mudou, a tecnologia já mudou, ele vai ter que se reabilitar para o trabalho, talvez nem consiga mais. As empresas não vão dar emprego para ele que já teve emprego. As empresas vão treinar um jovem que está saindo agora da escola, que vai ganhar menos e que pode ser treinado mais rapidamente
para exercer a nova função. Ao invés de treinar um velho que tem mais dificuldade, vai treinar um jovem recém-saído da escola para a nova função, que inclusive vai aceitar ganhar menos. Então, esse economista diz que essa ferida da recessão deixa marcas e ele lembra que isso já aconteceu em outros países, que o país não volta nunca a se recuperar desta situação. Mesmo que cresça um pouquinho em algumas áreas, como o agronegócio, mas isso não vai repor a situação que era antes. Além de o país ter perdido o passo em relação aos outros países há muito. Ou seja, a situação econômica não tem jeito. Mesmo que se criem novos empregos para mais pessoas não serem demitidas, mas esses 12 milhões de desempregados, mais os 30 milhões de empregos informais, isso não vai se consertar, não tem como ocupar essa gente, de forma que as perspectivas de análise da economia para a melhora não existem. O país está fadado a sofrer bastante e ficar bastante empobrecido. Outra situação que ele lista é que a divisão de renda não é igualitária. Quem sobrevive é quem administra melhor o dinheiro ou as dificuldades. A pessoa mais pobre, desavisada, mais despreparada, vai ficar cada vez mais pobre. Como o Estado, o país não vai ter como sustentar condignamente essas pessoas, elas vão continuar recebendo o mínimo, minimorum, e vão apenas, no máximo, sobreviver. Elas não terão condições de melhorar de vida. E quanto mais o tempo passa, isso vai piorando. É uma análise humana que um economista mais sensato está trazendo. Que ninguém se empolgue com os rumos do governo atual, que vai abrir frente de trabalho, vai desenvolver o país. Não tem como nem por onde desenvolver assim. Vai ser realmente um país pobre. Tem outra notícia que vem à tona aqui, que é a seguinte: o presidente do Paraguai está tendo muitos problemas no país dele, porque o Paraguai tem como talvez fonte de renda principal ali a Itaipu Binacional. É uma grande geradora de energia elétrica que produz energia elétrica em sociedade entre o Paraguai e o Brasil. Em princípio, metade da energia para cada um. Mas o Brasil compra do Paraguai, que é pequeno e usa pouca energia, compra o excedente. Isso já num acordo antigo. E isso está trazendo problema agora. O Paraguai está reclamando desse acordo com o Brasil. O Brasil também está reclamando desse acordo, porque a energia que é vendida para os paraguaios é muito mais barata do que a energia que é vendida para o Brasil. E o presidente Bolsonaro está pressionando para haver uma equalização de critérios entre energia no Paraguai e no Brasil. Porque energia elétrica para o Paraguai, inclusive para as indústrias brasileiras que estão indo para o Paraguai, essa energia custa muito mais barato, quase metade, do que no Brasil. E o presidente Bolsonaro está pressionando o governo do Paraguai para mudar isso. Mas acontece que a população paraguaia, que se acostumou durante longos anos a ter uma energia elétrica muito barata, está reagindo agora para ter uma energia elétrica mais cara. Eles não estão querendo pagar mais caro pela energia elétrica agora. Mas o Brasil quer resolver essa situação de discrepância, desigualdade. Então, é mais uma fonte de problemas, não só para o governo Bolsonaro, mas para o Brasil também. Então, essas dificuldades que estão prenunciadas aí no horizonte vão complicar a situação política do país. Isto de um modo amplo, só considerando a economia. Mas o que Deus tem nos revelado é que não é por aí
que o mal vem, não é pela economia. O mal vem pela política, é o confronto direita e esquerda. Esse sim vai botar gente em campo e muito sangue derramado. Os cristãos são uma espécie de fiel nessa balança, quem ora pelo país, quem pode mudar essa situação. Os ânimos estão aguerridos. Cada vez mais que se aproxima a volta de Jesus, o coração das pessoas está mais frio. As pessoas caluniadoras, violentas, desprezam as outras, sem consideração, sem afeto natural, sem afeto à família. São pessoas malignas no seu coração, capazes de fazer qualquer maldade. Isto é a regra geral entre as pessoas à medida que se aproxima a volta de Jesus. Quem é de esquerda quer ser de esquerda radical e declarar ódio aos outros. E quem é de direita acumulou muita pancada e sofreu, que agora está também muito mordida. Essa gente querendo também desforrar. Há um acirramento de ânimos e isso vai trazer uma guerra civil no Brasil brevemente. Onde é que os cristãos entram? Os cristãos são os que podem apaziguar isto pela oração, pela conduta. Por enquanto, não estão agindo, os cristãos não estão agindo como pacificadores, pelo contrário. E então, sem o apoio, o fiel da balança, que é a oração dos cristãos, o país vai para a guerra, inevitavelmente. E a dificuldade econômica só assula os ânimos. O bandido, quando falta dinheiro, fica cada vez mais agressivo, ousado e maligno. O empresário que perdeu dinheiro, que teve que fechar o seu comércio, ele está irado contra alguém que ele acha que causou aquilo. A mulher que perdeu o emprego, tem que depender do marido, está com raiva do marido, o marido sai de casa, ela fica mordida, ira e ódio no coração dela. Eu estou citando alguns exemplos. As pessoas estão cada vez mais com ódio, iradas, revoltadas. Por enquanto, isso ainda não foi para o campo de batalha, nas ruas, mas brevemente isso vai para as ruas e motivos não vão faltar para ver confrontos e muito sangue derramado. Eu vou repetir para encerrar essa reflexão. Os cristãos é que poderiam ser o fiel da balança com sua atitude pacifista, de oração, clamando pela misericórdia de Deus para que as coisas mudassem nesse país. Mas o povo que se chama pelo nome do Senhor não tem orado. Não tem buscado o Senhor, não tem se humilhado, pelo contrário, os evangélicos são cada vez mais soberbos e ensoberbecidos. Só ligar a televisão que você vai perceber isso. Na internet, as igrejas, a pregação nas igrejas, os evangélicos estão cada vez mais ensoberbecidos. Então, eles não estão cumprindo, segundo Crônicas 7:14. Não estão se humilhando, não estão orando como deviam, não estão buscando o Senhor e muito menos os líderes estão se convertendo de seus maus caminhos e endireitando o caminho de Deus. Então, o povo de Deus no Brasil ainda está longe da atitude de salvar o Brasil. Mas a salvação do Brasil vem só através de Deus, pelo povo de Deus nessa terra. Como o povo de Deus ainda está longe deste papel que Deus quer que ele represente no Brasil, então a ira, a dor e o ódio estão muito mais próximos ainda no Brasil e muito sangue vai ser derramado até que a ferida sare neste país. Não só na economia, nos corações também. Visite a Comunidade